Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Clássico Flamengo e Fluminense, né? Domingo, 4 horas da tarde, já temos a provável escalação do Flamengo aí. E a pergunta é o seguinte: existe favorito para esse clássico? Fluminense vindo de um jogo de Recopa, de derrota. Não sabemos se vai vir com o time titular, misto ou completamente reserva. Mas independente de qual time o Fluminense vai colocar a campo, né, o Diniz, o Flamengo é favorito para esse clássico? E Fábio Luciano, Oswaldo Pascoal e a Daniela aí deixaram o seu palpite para esse jogo e você deixa o seu palpite aqui nos comentários. Para mim, o Flamengo vence esse clássico aí por 3-1. Então, já vai deixando aquele seu like, se inscreve no canal, né, para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí. E o like ajuda demais e tamo junto aí, galera. Vambora com mais um vídeo aí. Deixou o like? Deixou? Vambora. Então eu pensando dessa forma, o Fluminense montou um belo elenco. Dá para dar uma variada. Talvez tenha dificuldades no miolo de zaga, porque não tem tanta fartura assim. Já tem dificuldade no miolo de zaga desde a saída do Nino, né? Talvez não tenha dificuldade. O lateral direito talvez tenha que, porque só Samuel Xavier está fora. Só tem o Guga. O Guga é o único que tem para a posição. Mas tem muitas variações que podem acontecer. O André joga todas, não sei, não tem nenhum problema. O André eu acho que joga todas, mas eu acho que tem... E assim, hoje o Fluminense tem elenco para rodar, né? Principalmente do meio para frente ali. Mas perder Fla-Flu nunca é legal, você sabe disso. Não é, Dani, mas eu acho que o torcedor, se o Diniz optar em colocar um time reserva, que eu acho que talvez seria prudente até isso. Né? Nem um time alternativo. Você fala que nem o Pascoalzinho falou, o André. Mas quando você coloca um cara que é titular em um time que é considerado reserva, o entrosamento não é o mesmo, o cara tem que correr mais, sabe? Então, enfim, o que vai mudar se só o André estiver em campo ou o André e mais um, ou se não tiver, né? Talvez até o entrosamento seja melhor, né? Porque você tem esses confrontos de titulares de reserva. O goleiro sim. Goleiro pode, a gente olha porque é uma forma diferente, né? O cara não se desgasta tanto como um cara de linha. Mas eu acho que o torcedor não vai reclamar se ele olhar para o time do Fluminense contra o Flamengo e ver um time reserva ali, entendendo que tem uma decisão na quinta-feira, né? Que é o jogo de volta. Jogo de volta, e que o Fluminense, é o que o Felipe Melo fala, e eu também concordo com relação a isso. Assim, eu sou um defensor de jogos, na maioria das vezes, de quarta e domingo. Porque você tem um tempo para recuperar o jogador. Sim. Quinta e domingo, você jogar quinta-feira à noite, aonde o Fluminense jogou, tempo de viagem, altitude, voltar para jogar no domingo, é um dia a menos de recuperação. Então, tem fundamento o que o Felipe Melo falou de você... Hoje, por exemplo, não teve nada. Então, hoje amanhã, amanhã é quase nada. Amanhã vai ter uma piscina, vai ter alguma coisa... Porque amanhã é sábado, né? Domingo tem véspera do jogo. Exatamente, véspera do jogo. Por isso que o Felipe Melo também falou sobre o Fla-Flu, cutucando o rival. Sim. Dá uma olhada aí na declaração. Mais uma final de campeonato. Venho aqui dar os parabéns à Federação Carioca, né, que fez a gentileza de nos colocar clássicos em meio a decisões, né, e ninguém fala absolutamente nada, né. Então, foi só um joguinho aí na altitude, 6 horinhas de voo, um jogo de domingo, 4 horas da tarde. Penso que se fosse ao contrário, não teria jogo. Cabe até discussão quanto isso aí para os programas de televisão, os programas televisivos aí, né, esportivos. Será que fariam isso com outras equipes também ou só com o Fluminense? Mas é isso, é um clássico contra, não canso de dizer, o Flamengo, um dos maiores times do nosso continente. Muito forte, se reforçou ainda mais, né? Então é sempre uma decisão à parte. Tá aí, respirou, descansou, voou, chegou e mesmo assim tá bravo. E mais uma vez eu acho que ele acaba misturando as estações, né? Uma coisa é ele dizer que não deveria haver um clássico entre as finais da Recopa para o time que está disputando essa Recopa. Concordo que poderia ser revisto. Outra coisa é dizer que só acontece porque é o Fluminense. Aí não acontece porque o calendário é bagunçado mesmo, Pascoal. Eu concordo 50% com o Felipe Melo. 50%. Gente, há uma composição na formação dos calendários. FIFA, Sul-Americana e CBF. Sim. Depois, a Federação. Essa é a organização. O que vem acima, Confederação Sul-Americana. Não tem jogo da CBF, porque não está na Copa do Brasil nesse momento Fluminense, mas tem o Campeonato Carioca. E tem que respeitar as datas.
Aí o Felipe Melo tem toda a razão. Eu concordo com ele. Assim, pro jogador, eu sei que o jogador tem vontade de jogar um Fla-Flu. Sim. Claro. Pergunta pro Fábio Santos se ele queria ficar fora de Fla-Flu. Ele jogou com o braço quebrado, jogou o jogo com o braço quebrado. Ele não ia jogar um jogo desse. Se você chegasse para ele amanhã, porque o treinador vai perguntar amanhã para os jogadores, né? Sim. Quem tá legal, quem não tá legal, como é que tá se sentindo e tal, quem passou no departamento, o médico faz aquela verificação, aquela composição toda, os médicos trazem, todos trazem os dados dos jogadores, ele vai analisar. Tá cansado muito, mas quer jogar o Fla-Flu? Mas ele vai chegar para você, ele chegaria para você e falar assim... E aí, Fábio, tá legal? Ô, professor, eu conheço, eu vou responder por ele. Bota aí que eu vou jogar. Bota pra jogar. Bota que eu jogo. Não, mas o que chama atenção... quinta-feira? O que chama atenção um pouco, Pascoalzinho, que o Felipe Melo fala, e assim, pode ser questão de calendário, de você não olhar, né, de repente, para isso, mas é que o Fluminense, nesse momento de decisão do Fluminense, que são os 2 jogos da Recopa, ele tem 2 clássicos. É isso que eu falo, o Felipe Melo tem personalidade, ele coloca o dedo na ferida, eu concordo com você que não tem que misturar o calendário do Fluminense com outros times, que acho que aconteceria a mesma coisa, mas é isso, né? O jogador ele quer jogar o clássico. Então, assim, ele tem o jogo da Recopa, qual é o próximo jogo? Flamengo. Aí ele tem a volta da Recopa, qual é o próximo jogo? Botafogo. Então, assim, a Federação Carioca poderia olhar de uma outra forma, né? Com todo respeito aos outros clubes, mas seria melhor... Tirou Palmeiras e São Paulo do campeonato, os dois ficaram com jogos a menos. Por conta da Supercopa. Exatamente isso. Porque para a Federação, assim, e para o campeonato, seria legal um Fla-Flu com os 2 times completos. Fluminense e Botafogo, com os 2 times completos. E o Fla-Flu com esse time que a gente vai jogar na tela aí, ó, porque ele também já dá o recado ali, né? Um dos melhores times da América do Sul já dá uma jogada de peso pro outro lado. E aí a gente olhando que o Fluminense pode estar com um esquema diferente do que costuma jogar. É o Flamengo, vou colocar assim. O Flamengo, na minha visão, eu acho que sempre, todos os jogos, você tem um favorito. Sim. Isso não significa dizer que o time ganhou o jogo, né? Claro. Não dá pra você falar, ganhou o jogo. Não é assim. Aquele time, aquele jogo ali do... contra o Madureira. Entrou contra o Madureira, embaixo as substituições que foram feitas. Então, eu penso da seguinte forma. Se botar esse time em campo, Felipe Alves, o André, pra mim, não deveria nem jogar. O André entrou depois, né? Quem tá embaixo, Arias, André, Marquinhos, Ganso, Isaac, entraram depois. Eu não sei como é que tá o Douglas Costa, se ele tá bem. O Gabriel Pires me parece que estava bem. O Alexander... Tem Renato Augusto. O Renato tem que jogar sempre. O titular tem que jogar sempre. Não é que o cara é fominha, mas ele tem que jogar pela regularidade. Sim. Ele continuar jogando, ele ganha ritmo de jogo. E é início de temporada. Porque o time principal do Fluminense fez o quê? 3 partidas? Nesse início de temporada? Voltou no dia 26 de janeiro e fez alguns jogos dali pra frente, treinou 10 dias. Deve ter feito isso. 3 jogos. Na minha contabilidade, o time titular jogou 3, com esse da LDU. 2 no Carioca e 1 da LTU. Então, esses e o favoritismo? E o favoritismo pro Fla-Flu? É do Flamengo. É do Flamengo. Mesmo com o time principal, seria do Flamengo. Agora você vai dizer assim, não, barbada? É pule de 10 que o Flamengo ganha? Isso. Não é pule de 10 e não é barbada. É isso. Por quê? Porque tem um adversário pela frente. Você acha que esses caras que vão entrar em campo, dá uma olhada no time que tá ali. Esses caras, ainda John tem Kennedy, Douglas Costas, Terans, Alexander. Pô, tem gente que joga bola ali, joga muita bola. Ou seja, o Fla-Flu não perdeu o peso, então, capitão. Mesmo se... Sabe o que vai acontecer? Os titulares não perdeu o peso. Se der um empate, a torcida se der um empate nesse jogo, a torcida do Flamengo vai ficar uma onça. Vai ficar uma onça. Provavelmente. Não, e você olha pro time do Fluminense, é um bom time. É o time considerado reserva, mas é um time que... Não vou falar fazer frente para o Flamengo, né, Dan? Porque aí tem uma questão de entrosamento, confiança. O time do Flamengo é bom, né? Eu concordo com o Pascoal. Assim, o Flamengo, na maioria dos jogos, né, que a gente tem no Brasil, o Flamengo ele entra como favorito. Sim. Né? Não que ele vai vencer o jogo, que ele vai fazer como o último jogo do Flamengo foi muito bom, né? Enfrentou o adversário mais fraco, mas foi um jogo de intensidade do Flamengo. As coisas deram certo, né? As movimentações, a Arrascaeta, De La Cruz, enfim. Então é um time muito bom e aí se tratando disso, é o favorito para o confronto. Na minha opinião, seria favorito até contra o time titular, por uma série de fatores. O elenco, eu acho que é mais forte, o momento do Flamengo, o Flamengo teve uma semana para descansar, se preparar, o Fluminense vai ter 2 dias, né, se você olhar para o time titular. Agora, com relação ao time reserva, o Flamengo se torna ainda mais favorito, mas é um time de respeito do Fluminense, principalmente do meio para frente. Vai ser quanto para a gente pro intervalo? Sexta-feira, sextou, Pascoal. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo? E aí, capitão? 2-1 Flamengo. Eu vou com o capitão. 2-1, independente da escalação.
Aí eu já não sei se eu iria com você, mas enfim, com o time não sendo principal do Fluminense, 2-1 Flamengo. Na volta a gente fala da classificação do Corinthians. E o Fla-Flu domingo, professor? É um Fla-Flu para o Fluminense é complicado, porque é um Fla-Flu ensanduichado em uma decisão. O Flamengo parece mais leve, vaias e aplausos à parte, do ponto de vista do jogo fluir. Ontem, bem ou mal, o jogo fluiu. Tanto que a galera ficou irritada, porque diante da fluição do jogo, sem nenhum trocadilho com o Flu, era para ser mais, e era para ser antes. Então, talvez seja a única carga que o Tite tem nesse momento. Ele já teve cobranças maiores, aí nas semanas anteriores, cobrava-se mais futebol. Tem gente muito boa chegando, né? E assim, Tinha já ontem estreou. a questão física para mim é muito determinante para esse jogo. Porque eu vou até voltar num jogo Inter e Bolívar da Libertadores, em que o Kudê até abdicou um pouco das suas convicções para jogar de uma forma mais retraída, pensando nas condições do jogo. Eu não acho que o Diniz vai fazer isso dentro da estratégia dele. E é um jogo que vai ter uma intensidade muito grande, é uma LDU que a gente vai falar, teve mudança de técnico, uma aposta hoje como treinador, um técnico espanhol. Mas tem boa parte do time titular que ganhou a final da Sul-Americana, 8 continuam no time, 3 saíram. Então, a continuidade vai ser um desafio grande e a questão dos dias. Então, assim, fisicamente, e para um Flamengo que está jogando bem sem a bola, pressionando, tudo bem, contra adversários tecnicamente inferiores, mas é um Flamengo que tem demonstrado isso, que não era uma marca registrada do Flamengo. O Flamengo do Tite dá sinais de que sem bola vai ter bastante intensidade. Então, para um Fluminense que tem um estilo que desgasta, que vai jogar nas condições em Quito e que tem a questão do calendário, isso para mim dá uma vantagem significativa para o Flamengo. A vantagem do Diniz em relação a temporadas passadas é que agora ele tem banco, né? Agora ele tem jogadores ali na reserva muito à altura do time titular. E ele tem usado muito esse time, né? Porque você pode ter às vezes um elenco bom, mas esse elenco está sem ritmo de jogo. Não é isso que tem acontecido, pelo contrário. O time reserva do Fluminense tem jogado mais que o titular. O titular jogou pontualmente em algumas partidas, preparando-se que estava para os jogos contra a LDU. E usou essas partidas também como preparação para os jogos contra a LDU. E tem o time reserva. Só que o time reserva do Fluminense, por melhor que seja, enquanto reserva do Fluminense, é inferior ao time titular do Flamengo. É importante que se coloque isso. Então, acho que tem muito a ver com o resultado que o Fluminense vai ter quinta-feira em Quito contra a LDU. Dependendo do que for o jogo de quinta-feira em Quito, ele vai poder usar alguns jogadores domingo ou não. Sim. Se ele conseguir um resultado, trazer um bom resultado para o Maracanã para decidir a Recopa em casa, ele pode pensar em, esse aqui de repente eu uso, aquele ali daqui a pouco eu posso usar no Fla-Flu. Mas se ele tiver um resultado ruim, ele vai ter que poupar os titulares, pensando, porque é mais importante nessa altura, o título que está na mão, uma possível revanche. De Renato Augusto. Mas tudo do meio para frente. O Fluminense mas ele tem jogadores para defesa também. Tem um problema na lateral direita, né, porque está machucado o Samuel Xavier, está voltando agora aos poucos. Não tem reserva, tem menino da base que jogou por ali. E ele pode montar o Manuel, que está voltando agora, depois de uma suspensão por doping. Nossa, o Manuel. Tava lá. Então, não sei se poderia jogar no domingo contra o Flamengo, com o Antônio Carlos, que foi o zagueiro contratado recentemente. Você tem o Alexander para jogar. Você tem, como foi dito aqui, o Douglas Costa. O Renato Augusto, eu acho que deve jogar contra a LDU. Se não, começando o jogo, deve entrar em algum momento da partida. Mas você tem jogadores, o Lima para jogar no meio-campo, o Gabriel Pires, não sei qual é a condição do Gabriel Pires hoje, que foi contratado ao Botafogo. Você tem jogo... Agora, a questão não é um time no mesmo nível que o Flamengo tem. Como poderia se aproximar o time titular do Fluminense, já cansado de jogar e muitas vezes vencer o Flamengo e tal. E aí você coloca um nível de disputa, né, muito próximo. O time reserva do Fluminense teria dificuldades, ou terá dificuldades contra o Flamengo, embora isso não signifique nada, né? Pode chegar lá e ganhar o jogo. Claro, vamos fazer uma parada no Futebol 360, ainda nesse programa a gente... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo enfrenta o Fluminense, esse clássico aí, né? Nesse final de semana, domingo, às 4 horas da tarde. E o Felipe Melo no desembarque, né, do Fluminense vindo lá de Quito, né, Equador, após perder o jogo por 1-0, reclamando do calendário, falando que se fosse Flamengo, não seria assim, o jogo, teoricamente, né, seria mudado de data. Né? Então a gente vale lembrar que ao Felipe Melo
E o ano passado, aconteceu isso com o Flamengo, né? O Flamengo foi campeão em 2022 da Libertadores, 2023 disputou a Recopa e o ano passado foi assim, né? Recopa, clássico e clássico novamente. Então acho que ele tá meio desinformado. E é aquilo. Pra mim, o Flamengo chega como favorito. Obviamente, não sabemos se o Fluminense vai com o time titular, misto ou reserva, completamente reserva. Titular eu acho meio improvável, né? Jogou quinta-feira e botar o titular para jogar no domingo, lembrando que na próxima quinta tem final novamente. Eu não creio que vai ser titular, não. Tenho certeza que não vai ser titular, obviamente, né? Não sei se o Diniz for maluco. Colocar o time titular, lembrando que tem uma final logo à frente. Então é aquilo. O Flamengo, sim, é favorito para esse jogo. E a expectativa da gente, torcedor aí, e até da própria imprensa aí em cima do Flamengo, é que o Flamengo ganhe esse jogo aí, conquista a Taça Guanabara, que é irrelevante. Taça Guanabara é um troféu irrelevante há bastante tempo já. E o time se prepara para disputar as semifinais do Carioca, que é muito importante, né? Os 2 últimos anos perdeu pro Fluminense, né? O Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo já tem um tempo já. Então acho que esse clássico aí é mesmo sendo um time misto ou reserva do Fluminense aí, é uma prova que o Tite possa dar à torcida e à imprensa, de uma forma geral aí, que o time do Flamengo está evoluindo na mão dele. Então esse jogo aí é muito importante, independente se for time reserva ou misto, ou até titular. O Flamengo vencendo, jogando bem, acho que prova sim para a gente, torcedor, principalmente, que esse Flamengo está evoluindo nas mãos de Tite, né? Então, é isso aí. Aqui nos comentários, deixe seu palpite. E, na tua opinião, o Flamengo é favorito pro clássico? Deixa a tua opinião. É isso aí. Tamo junto aí.